Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria, mas uma oportunidade de estar na casa do Senhor para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Aproveitando que os irmãos já se encontram em pé, abram suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, o versículo 8, 9 e 10. Amém? A minha versão diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que esse que passa sempre sobre nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser vindo ele a nós, para ali se retirará. Podemos assentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Como eu disse, estou feliz e desde já faço minhas as palavras do salmista, quando no Salmo de número 122 ele diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta manhã, nesse primeiro dia da semana, nós escolhemos o melhor lugar para se estar, que é na casa do Senhor. Quantos não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo nesta manhã? Quantos começaram a semana e não finalizaram a semana? E nós, pela sua infinita misericórdia, nós finalizamos a nossa semana, nos levantamos e estamos aqui nesta manhã para render glória, louvor e adoração ao nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. Mediante ao texto que foi lido, nós vamos falar de uma mulher, entre inúmeras mulheres que Deus usou na Bíblia. Nós vamos falar de uma. A Bíblia não deixa o seu nome bem claro, não sabemos o seu nome, simplesmente se fala do que aconteceu com ela e também a cidade em que ela vivia, que era Sunem. Uma mulher que talvez tinha um sonho, que todas aquelas mulheres talvez tinham, que era ter um filho, gerar um filho, para que viesse a prolongar a sua família, que a sua família viesse ter descendentes. Mas talvez aquele sonho na qual ela pediu, na qual ela talvez foi envergonhada pela uma sociedade na qual ela vivia, esse sonho não aconteceu. E a mulher vivia em uma sociedade em que talvez, se a mulher não tivesse filhos, era uma mulher amaldiçoada por Deus. E naquela sociedade em que aquela mulher se encontrava, se uma pessoa tivesse lepra, talvez era uma pessoa que também tinha sido amaldiçoada por Deus. A mulher que não teria filhos era uma pessoa que era amaldiçoada por Deus. Inúmeras situações na qual acontecia em uma sociedade em que aquela mulher vivia. Mais à frente, Jesus conta a história do rico e Lázaro, dando a entender também aquela sociedade, que eles entendiam que se a pessoa fosse rica, a pessoa tivesse posse, a pessoa tivesse dinheiro, era uma pessoa abençoada por Deus. E Jesus conta a parábola do rico e Lázaro para que eles pudessem entender que não somente independente dos seus bens materiais, mas se a pessoa fosse fiel, verdadeira, temente a Deus, essa pessoa era fiel a Deus e ele iria receber a recompensa do Deus Todo-Poderoso. E aquela mulher vivia nessa sociedade em que as pessoas talvez julgavam, as pessoas apontavam o dedo para ela, e talvez ela passou toda a sua juventude esperando que viesse algo acontecer de extraordinário na sua vida, mas isso não aconteceu. E se eu fosse colocar um nome nessa mensagem, talvez eu colocaria o sonho esquecido.
E tem um filósofo que ele diz que os verdadeiros sonhos não são aqueles que nós sonhamos quando nós estamos dormindo, mas os verdadeiros sonhos são aqueles que não nos deixam dormir. Talvez aquela mulher passou madrugadas, noites, dias e dias sem dormir, almejando ter um filho, mas chegou ao ponto talvez que ela esqueceu, ela se conformou, ela deixou de orar, ela não pediu mais a Deus. Mas o texto é bem claro e diz que essa mulher era uma mulher inteligente, uma mulher rica, era uma mulher sábia, e ela sabia identificar uma pessoa, um homem, um santo homem de Deus. E ela, pela sua sabedoria, e ela ver quanto o profeta passava por ela, ela deixou bem claro e fala ao seu marido: olha, eu observo. Assim também é conosco. Muitas pessoas estão nos observando, e eu sempre digo, não observa somente as minhas qualidades, também observa as minhas fraquezas, porque são muitas. Porque se você observar somente nas minhas qualidades, quando você ver as minhas fraquezas, você talvez vai se frustrar. E aquela mulher sabia identificar ali um santo homem de Deus, e ela soube dar conselhos ao seu esposo, e ela aconselhou-o muito bem e disse: olha, veja que aquele é um santo homem de Deus, e vamos fazer ali um quarto para ele, para que ele, vindo a nós, ele possa se descansar, ele possa se alimentar, ele possa estar ali descansado para voltar para o Monte Carmelo, onde ele mora. E aquele homem ouviu o conselho, o pedido da sua esposa, e assim eles fizeram um quarto junto ao muro, e ali colocaram uma cama, uma mesa, e também uma cadeira e uma lamparina ou um candeeiro. E aquele profeta ficou tão feliz, tão alegre, por aquela mulher ter feito algo para ele, e ele manda o seu servo chamar a ela, ou perguntar para ela, observar o que ela estava precisando. E o servo diz para a mulher e diz assim: olha, o meu servo, o meu senhor está te chamando. E quando ele chega lá, ele diz para o profeta: essa mulher, ela não precisa de nada, ela já tem tudo, é uma mulher rica. Mas eu observo, mais uma vez tem pessoas nos observando. E ele diz: mas eu observo que esta mulher, ela não tem filhos. E quando ela chega à porta do profeta, o profeta diz para ela: olha, no tempo da vida, tu terás um filho. E ela imediatamente diz para ele: ó, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. Aquele sonho que talvez já estava esquecido, voltou à tona, e o profeta diz: no tempo da vida, tu terás um filho. E ela: homem de Deus, não minta para a tua serva. Esse sonho eu já tinha me conformado, esse sonho eu já tinha esquecido, eu já tinha sido apontado pela sociedade na qual eu vivo. Não me relembres mais isso. Não mintas para mim, homem de Deus. E assim como a palavra do profeta, no tempo da vida, aquela mulher teve um filho, e ela deu à luz a um filho. Talvez aquele sonho esquecido, aquele sonho que já tinha deixado de lado, aquele sonho que já estava conformado em não ter, nem conseguir, ela estava com aquele sonho em suas mãos. E o tempo foi passando, e o texto diz que o menino saiu para estar com o seu pai, cegando, juntamente com os segadores, com os trabalhadores. E para alguns teólogos, o menino ficava até os 7 anos com a mãe, dando as instruções, os ensinamentos, e a partir dos 7 anos ele iria com o pai, aprender a profissão do pai. Então alguns teólogos imaginam que a criança já estava entre os 7 e os 10 anos, já era um rapazinho.
E quando ele estava na lavoura, juntamente com o seu pai, veio uma forte dor de cabeça. E a criança diz: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Imediatamente o pai manda um dos seus servos levar aquela criança para sua mãe. E o texto diz que aquela mulher ficou com aquela criança nos seus joelhos até o meio-dia, e a criança morreu. O que ela fez? Se desesperou? Não. Ela pegou a criança, colocou no quarto que ela tinha feito para o homem de Deus. E ela mandou o recado para o seu esposo: olha, me manda aí um animal, uma jumenta, para que eu vá até o santo homem de Deus. E o marido pergunta: mas por que tu vais até o santo homem de Deus? Não é lua nova, não é festa, não é nada. Por que você vai lá? E ela diz: vai tudo bem. Muitas vezes, quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, a primeira coisa que nos vem à cabeça é falar que vai tudo mal. Ou talvez nós saímos aí de cabisbaixo, com os olhos lacrimejando e dizendo: olha, Deus não me ama mais, está dando tudo errado. Não, vai tudo bem também na sua casa. E ela manda recado para o seu marido: olha, vai tudo bem, eu vou lá no santo homem de Deus. E ela caminhou e disse para o servo: olha, quando tu caminhares, não perca a sua atenção do caminho. Se alguém falar com você, não se volte a conversar com essa pessoa. Assim também talvez seja o inimigo. Quando você está com um foco, você está direcionado a um caminho, o inimigo, ele quer te desviar daquele caminho. Ele quer te parar pelo meio do caminho. Mas aquela mulher, ela tinha pressa, porque o seu filho estava morto no quarto na qual ela fez para o santo homem de Deus, para o profeta, e ela tinha pressa, porque aquele sonho na qual ela tanto almejou estava esquecido, veio à tona, e o menino estava morto. E ela continuou o seu caminho, e de longe, do Monte Carmelo, o servo do profeta viu aquela mulher e diz: olha, está parecendo aquela mulher lá de Sunem que fez um quartinho para você. E ele disse: vai ao encontro dela. Deus não me revelou nada. Vai ao encontro dela e vê se vai tudo bem com ela. Vê se vai tudo bem com o seu marido. Vê se vai tudo bem com o seu filho. E o servo desceu o monte e encontrou aquela mulher e disse: olha, vai tudo bem com o seu marido, vai tudo bem com o seu filho, vai tudo bem na sua casa. E ela não perdeu tempo em conversar com o servo do profeta. Ela disse: vai tudo bem. O foco dela era conversar com o santo homem de Deus, com o profeta. E muitas vezes nós nos perdemos pelo caminho conversando, abrindo o nosso coração, falando dos nossos problemas para pessoas que não podem resolver os nossos problemas. Mas a partir do momento que nós entramos na presença de quem pode resolver os nossos problemas, a situação é diferente. As coisas começam a acontecer diferente. E muitas vezes nós queremos abrir o nosso coração, as nossas dificuldades, as nossas lutas, para quem não pode resolver, o nosso amigo, o nosso parente, o nosso vizinho, o nosso conhecido de muitos anos que está lá no Brasil. E muitas vezes você diz: olha, eu estou com um problema, e eu estou assim, eu estou aquilo. Mas muitas vezes aquela pessoa não pode resolver. Talvez o máximo que essa pessoa possa te dar é um conselho. E talvez um conselho que talvez não vai resolver o seu problema. Porque nós podemos ouvir vários tipos de conselho. Assim como Jó ouviu o conselho da sua própria esposa e diz: olha, essas dificuldades, essas lutas que você está passando, porque você não amaldiçoa o teu Deus e morre. Acaba com esse sofrimento, acaba com essa luta, acaba com essa dificuldade que você está acontecendo contigo. E muitas vezes talvez é esse tipo de conselhos que nós vamos receber ao longo do caminho. Mas aquela mulher, ela tinha um objetivo: de estar diante do homem, do santo homem de Deus, porque o seu filho estava lá,
no quarto na qual ela tinha feito para o profeta. E ela chega diante do profeta, se prostra diante do profeta, e o profeta diz: olha, o semblante dessa mulher está caído, o semblante desta mulher, mas Deus não me revelou nada. E ela chega para o profeta e indaga o profeta e diz a ele: eu te pedi por acaso algum filho? Aquele sonho que talvez ela já tinha esquecido, aquele sonho que ela já tinha se conformado, ela não lembrava mais, e o profeta profetizou, aconteceu. Mas ela chega para ele e diz: eu te pedi algum filho? E o menino agora está lá, morto, no quarto da quem eu fiz com o meu marido. E talvez o profeta pensa: a situação é mais difícil do que eu imaginei. E ele manda o seu servo com o seu bordão, com o seu cajado, e diz: vai à frente, você anda mais rápido. Vai à frente, coloca o cajado sobre o menino, e o menino viverá novamente. E Geazi foi à frente, tocou o cajado, o bordão no menino, e o menino morto estava, morto ficou. Muitas vezes, o dom que Deus te usa, o dom que Deus me usa, a forma como Deus te usa, não adianta eu querer parecer você que não vai funcionar. O bordão do profeta não servia para o seu servo. O bordão que estava na mão do profeta, do santo homem de Deus, não adiantou de nada na mão do seu servo. E a mulher estava lá junto do profeta. Ela diz: olha, eu não vou sair diante da tua santa presença, porque o meu filho está lá. Eu não sei o que aconteceu. O teu servo talvez não consiga o milagre que eu estou esperando, mas eu não vou sair diante da tua presença. Ele falou: então vamos para lá, vamos ver o menino. E eles caminharam rumo àquele quarto. E o texto diz que quando chegando lá, o menino continuava morto. O bordão não funcionou, o cajado não funcionou na mão do servo. E o profeta começou a aquecer a carne do menino, deitou sobre o menino. E o texto diz que o menino aqueceu, e o menino reviveu, e o menino o espirrou 7 vezes. E o milagre voltou. O sonho esquecido retornou. O sonho que havia perdido, talvez para muitas pessoas, mas para aquela mulher, ela sabia o objetivo, o alvo, a quem ela tinha pedido. Talvez ela já estava conformada, mas o menino, o sonho, na qual a sociedade apontava para ela, ela já estava com o seu milagre de volta nas suas mãos. E eu observo a trajetória dessa mulher, os caminhos na qual essa mulher percorreu, e eu observo alguns pontos que ela usou para identificar um santo homem de Deus e para que o seu milagre continuasse na vida dela. E talvez todos esses itens na qual ela usou, nós temos no nosso dia a dia, e talvez nós não usamos essas ferramentas ao nosso favor. Talvez nós achamos a melhor forma, a melhor situação é culpar alguém, porque talvez esse espírito de culpar alguém está lá desde o Éden, quando Deus chega para Adão e diz: Adão, cadê tu? Como se Deus não fosse onipresente. O que tu fez, Adão? Não, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Aí chega para a mulher: foi a cobra. Aí talvez chega para a cobra tenta culpar alguém. E muitas vezes nós não queremos assumir as nossas falhas, os nossos erros,
as nossas dificuldades. Nós queremos culpar alguém. É culpa do patrão, é culpa do irmão, é culpa da irmã, é culpa do pastor, é culpa de todo mundo, menos minha. Talvez o primeiro passo, o primeiro utensílio que essa mulher tinha era saber reconhecer quem era ela. E ela usa todos esses artifícios a favor dela: o quarto, um muro, uma cama, uma cadeira e um candeeiro. Ela usa todos esses utensílios, talvez como preparação de uma mulher sábia, uma mulher que sabia orar, uma mulher que já tinha buscado pelas madrugadas, uma mulher que já tinha buscado pelo seu sonho, já estava conformada, mas o milagre veio, aconteceu. E talvez nós devemos usar de exemplo esses utensílios na qual essa mulher usou. E o primeiro deles se chama quarto, lugar de intimidade. É o lugar onde nós entramos e nós falamos com o nosso Deus. O lugar onde nós apresentamos as nossas dificuldades, os nossos projetos, os nossos sonhos. Nós colocamos lá no quarto, lugar de intimidade. Nós apresentamos a Deus. Certa vez um pastor estava orando em seu quarto. E quando ele entrava para o quarto para orar, ele não tinha hora para sair do quarto. Ele morava num vilarejo, numa zona rural, e chegou uma mulher com problema nos rins muito sério, cólicas de rins muito séria. E essa mulher chegou aos prantos, chorando na casa do pastor. E ela pergunta para a pastora: cadê o pastor? O pastor era o único que tinha um carro que poderia levá-la à cidade mais próxima. E ela diz: olha, o pastor está no seu momento de oração, está no quarto. E quando ele entra no quarto, ele não tem hora para sair, porque aí é lugar de intimidade entre ele e Deus. Ele apresenta os seus planos, os seus projetos, as suas dificuldades, ele apresenta tudo aí, então vai demorar bastante tempo. E não tem o que eu possa fazer, porque todas as vezes que eu o chamo, ele diz que eu desliguei o telefone dele com o céu. E a pastora diz para aquela mulher: agora, se tu tiver fé de colocar a mão na porta e ele sentir a sua presença e sair, abrir a porta, aí já é com você e Deus e ele, e por aí vai. E aquela mulher sofrendo, com cólica de rins, ela estende a sua mão, coloca na porta, e o poder da oração, da intimidade era tamanha naquele quarto que aquela mulher foi curada instantaneamente. Ela não só foi curada, como o pastor abriu a porta e o abraçou, como naquela passagem que Jesus: olha, eu senti que de mim saiu virtude. O pastor talvez sentiu algo diferente ali na porta, porque uma mulher tocou na porta, naquele lugar de intimidade, aonde estava ali um telefone direto ligado entre aquele pastor e o nosso Deus. Então o nosso quarto, o quarto que você tem na sua casa, é um lugar de intimidade também com Deus, aonde você pode apresentar os seus planos, os seus projetos, as suas dificuldades, porque Ele conhece tudo e todos. O segundo, aqui não tem muito, né? Mas no Brasil nós usamos muito o muro, um quartinho junto ao muro. Muitas vezes a pessoa quer construir um quartinho no fundo do quintal, aproveitando o muro. Construa um quarto junto ao muro para o profeta, para o santo homem de Deus, que muro significa fortaleza. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Muitas vezes nós que não reconhecemos, nós que queremos buscar ajuda com outras pessoas, mas nós temos um que nos fortalece todos os dias.
Talvez nós, quando estamos cansados, Jesus mesmo diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, traga aqui todos os seus pesos, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vou vos aliviar, disse Jesus. Muitas vezes nós não sabemos nos descarregar, nós não sabemos entregar as nossas dificuldades a Deus. Mas nós talvez sabemos muito bem murmurarmos: hoje foi um dia mau, está acontecendo tudo na minha vida. O próprio Jesus disse para aqueles hipócritas, quando eles dizem: quando forem jejuares, não baixe o seu semblante, não fica por aí cabisbaixo, para que todos perguntem: e aí, como é que você está? Não, você sabe que eu estou jejuando. Tá difícil, tá? Alguém te pergunta: tá difícil, tá? Vai tudo bem na minha casa? Vai tudo bem na minha casa, porque eu creio na vitória, eu creio no milagre. Talvez algo que estava esquecido, algo que não tinha mais jeito, você apresentou, e o dono do milagre está fazendo algo para te entregar o seu milagre. E muitas vezes nós não reconhecemos, nós achamos mais fácil murmurarmos, reclamarmos: está tão difícil, está acontecendo tudo errado na minha vida. Não, meu irmão, é algo passageiro. Aguarda mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Eu sempre digo para minha esposa: são histórias que nós já vamos contar para os nossos netos. E tem história, porque são dificuldades na qual nós passamos por aflições. Talvez nós não entendemos, mas nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. E hoje, talvez, aquelas dificuldades que nós passamos há 10 anos, há 15 anos atrás, hoje nós contamos, talvez, para os amigos, para os vizinhos, para os parentes. E nós sorrimos, porque hoje já está tudo bem. Mas naquele momento de aflição, naquele momento de dificuldade, que nós não sabemos o final da história, o coração fica amargurado, o coração fica triste. Mas aquela mulher, ela sabia identificar um santo homem de Deus. Ela tinha os utensílios ao seu favor para o seu milagre permanecer na sua vida. E o terceiro item que aquela mulher tinha naquele quarto na qual ela fez para o profeta era uma cama, lugar de descanso. Quantas vezes você está com dificuldades, com problemas, e você deita a sua cabeça no seu travesseiro e você fica pensando naqueles problemas, naquelas dificuldades, naquelas aflições. O sono não vem e você levanta, vai de um lado para o outro, e talvez Deus manda dizer para nós nessa manhã: deita na tua cama, acalma o teu coração, porque eu estou cuidando de todos os seus planos, de todos os seus projetos e de todas as suas dificuldades. Eu tenho controle na palma da minha mão. Talvez Deus está dizendo para você nesta manhã. Mas talvez o mais fácil ainda é murmurar. Deita na tua cama, acalma o teu coração, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Talvez, quem sabe, nós não chegaremos nem o dia de amanhã. Aconteceu com meu pai. Deitou para dormir e não acordou. Do jeito que ele dormia. Destelhei a casa, abri a porta. Lá estava meu pai, deitado de lado, da forma que ele dormia, a mão debaixo da cabeça, a perna cruzada. Uma cena que eu nunca, jamais esquecerei. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Deita na tua cama, acalma o teu coração, dobre os seus joelhos, porque você está no quarto, lugar de intimidade, junto ao muro, lugar de fortaleza. Deita na tua cama, acalma o teu coração, porque o nosso Deus, Ele já está agindo em teu favor. Mas
Mais um utensílio que aquela mulher colocou naquele quarto. Ela colocou uma mesa, um lugar de comunhão, porque ela sabia talvez as chaves de falar com Deus, de ter intimidade, de ter comunhão com Deus. Ela colocou uma mesinha também no quarto, para que quando o profeta viesse, tivesse um lugar para ele descansar, tivesse um lugar para ele se alimentar, tivesse um lugar para ele dormir, tivesse um lugar para ele sentar. E quando ele voltar aos seus afazeres no Monte Carmelo, ele já estava com as suas forças revigoradas. E aquela mulher, ela coloca também ali uma mesa, que significa lugar de comunhão. Tivemos aqui a palestra no sábado passado, né? Quantas famílias talvez estão sendo destruídas pelo sonho americano e não tem mais esse momento de comunhão, de sentar à mesa. Esse momento de estar em comunhão com a sua própria família. É só dólar, 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 dólar. Acabou-se o momento de comunhão. Eu falo para os meus amigos no Brasil que eu vim para cá para descansar. Eles não acreditam. Falar aqui está uma maravilha, meu irmão. Eu aqui estou descansando. Porque no Brasil era correria. Eu falei, não, aqui eu estou descansando. Eu com a minha família. Eu fiquei 12 anos numa empresa que eu abri. Eu falei, agora eu tenho que ficar pelo menos 1 ano, né? De férias, descansando. Já vai para 3. Cama, lugar de descanso. Cama, lugar de você descansar. Mesa, lugar de comunhão. Coloque ali a sua família ao redor da mesa. Tenha comunhão com a sua família. Tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com os seus irmãos. Tenha comunhão com os seus vizinhos. Como eu falei no início, assim talvez como nós observamos alguém, um santo homem de Deus, tem alguém também nos observando. Certa vez chegaram para o pastor e diz assim, o pastor chegou para evangelizar e a pessoa disse assim, pastor, antes de aceitar a Jesus, eu estou lendo primeiro um livro. Ele, a Bíblia? Não, eu estou lendo um livro. E todas as vezes que o pastor ia evangelizar aquele irmão, ele diz, olha, eu ainda estou lendo o livro. No dia que eu acabar de ler o livro, talvez eu venha me converter, ou o desfecho final vai ser depois que eu acabar de ler o livro. E todas as vezes que o pastor ia lá, ele disse, pastor, ainda estou lendo o livro. E um dia aquele irmão se converteu. E o pastor ficou curioso. Que livro que esse irmão está lendo? Que eu quero ler também. Aí quando chegou para o pastor, ele falou, pastor, o livro que eu estava lendo era a sua vida. Era a sua caminhada como pastor. A sua caminhada juntamente com a sua família. Era a sua caminhada na igreja na qual o Senhor dirigia. Era a sua caminhada na sociedade. E eu me espelhava no Senhor. E eu dizia, quando eu for ser um crente, eu quero ser um crente igual o meu pastor. E muitas vezes alguém está se espelhando em você e dizendo assim, olha, quando eu for ser um crente, eu quero ser um crente igual a irmã. Eu quero ser um crente igual ao irmão. E muitas vezes, talvez quando nós caímos, nós somente não derrubamos a nós, mas nós talvez derrubamos várias pessoas que estavam se espelhando em mim e você. Então esse lugar de comunhão que aquela mulher tinha colocado ali naquele quarto, era uma sabedoria que Deus tinha dado para aquela mulher, porque era uma mulher sábia. Sabia identificar, sabia usar os utensílios que ela tinha para falar, para manter o seu milagre e para estar diante do seu marido. O outro utensílio que aquela mulher usa naquele quarto, lugar de intimidade, junto ao muro de uma fortaleza, uma cama de descanso e uma mesa de comunhão, era uma cadeira, que significava um lugar de autoridade.
Aquela mulher, talvez ela dizia: olha, eu estou recebendo aqui uma autoridade dentro da minha casa e eu não posso receber de qualquer forma, de qualquer maneira. Talvez assim também nós temos que estar diante de Deus. Olha, eu não posso estar diante de Deus de qualquer maneira. Eu tenho que rever os meus conceitos, eu tenho que rever o que eu tenho feito de errado. Eu tenho que estar diante da autoridade do nosso Pai de uma forma diferente. Eu tenho que quebrantar o meu coração. E muitas vezes, talvez nós, por nossa ignorância, o nosso egocentrismo, nós pensamos: não, Deus ele tem que me aceitar do jeito que eu sou e acabou e pronto. Mas Ele te transforma, meu irmão. O Espírito Santo fala com você e Ele vai te transformar. Aos poucos Ele vai te transformando, vai te moldando, e você vai começar a dar exemplos. Você vai passar pelo meio da sociedade e alguém vai dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, porque o Espírito Santo vai estar falando com você sempre, por onde você for, por onde você passar, aonde você estiver, o Espírito Santo do Senhor vai estar falando com você. E aquela mulher, ela colocou ali também essa cadeira, porque aquele profeta tinha que sentar naquele período de descanso para se alimentar, talvez na mesa, mas que simbolizava a autoridade que aquele homem, aquele santo homem de Deus, como tinha, como um profeta, como um líder eclesiástico, mas ela reconhecia algo diferente na vida daquele homem, do santo homem de Deus. E muitas vezes nós não observamos, talvez, as coisas que estão ao nosso derredor. Como eu digo e sempre digo, nós achamos ainda melhor estar murmurando do que agradecendo aquilo que Ele tem nos feito. Assim como aquela mulher que já talvez tinha esquecido o seu milagre, o seu sonho, talvez nós estamos vivendo hoje algo que nós pedimos a Deus há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nós estamos vivendo hoje. Talvez nós não relembramos, nós não lembramos daquilo que nós pedimos. Talvez você lembre quando você aceitou Jesus com aquele entusiasmo de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação. Talvez aquele amor se apagou, o sonho começou a ficar esquecido, mas Deus te relembra nesta manhã. Lembra daquelas orações que você fez quando você se converteu. Lembra daquelas orações que você fez há 10 anos atrás. O sonho ainda está de pé diante da tua vida. Basta crer, acreditar, porque nós temos os utensílios que aquela mulher usou. Nós temos ao nosso favor, nós temos dentro da nossa casa também todos os utensílios de autoridade que aquela mulher usou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, apresente ao nosso Deus em secreto, e o nosso Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Mateus 6:6. O nosso Pai que está nos vendo em secreto, Ele vai nos recompensar, porque nós não estamos fazendo alarde, nós não estamos fazendo anúncios, nós não estamos dizendo: olha, eu estou apresentando, estou em campanha lá no meu quarto te apresentando. Não! Lugar de autoridade. Na nossa cidadezinha lá do interior do Pará, os irmãos passam com as salvas, colhendo a oferta, e o irmão arranca R$100 do bolso e diz para o obreiro: é só 10, tá? E dia de ceia, todas as congregações vão para a sede, é aquele monte de gente, e o obreiro passou para lá, passou para cá com o troco e não sabia mais quem era a pessoa que tinha dado os 100. E acabou dando 100, porque o irmão não sabia mais quem era o irmão, porque queria se amostrar.
Ele arrancou e mostrou, acabou doando os 100. Muitas vezes, quando nós queremos nos aparecer com as nossas obras, com o que nós estamos apresentando diante de Deus, mas aquela mulher, ela sabia que o segredo estava no quarto. Quando o menino morreu, ela levou para o quarto. Quando o profeta chegou, a criança estava no quarto. E nesse quarto tinha cama, mesa, cadeira, e ela também colocou uma lamparina, um candeeiro. Aquela mulher era uma mulher muito sábia, uma mulher muito esperta, uma mulher que sabia das coisas de Deus ao seu favor. E ela coloca ali um candeeiro, uma lamparina para alumiar, para iluminar aquele quarto, dando a entender que nós, nesses últimos dias na qual nós vivemos nessa terra, nós somos luz no meio das trevas. Nós somos luz por onde nós passamos. Nós somos sal e luz para esse mundo corrompido. Nós somos a luz desses últimos dias na qual nós estamos vivendo. Nós somos luz por onde nós passamos. Nós somos luz no trabalho, luz dentro da igreja. Nós somos luz aonde nós estivermos. Nós somos luz. Aquela mulher, ela tinha sabedoria e autoridade, guiada pelo Espírito Santo, para ter intimidade com Deus e saber que o seu milagre ela poderia usufruir dentro da sua casa, usando os utensílios do seu lar. Então nesta manhã eu acredito que você, na sua casa, você tem um quarto, que é um lugar de intimidade. Você tem uma cama, que é um lugar de descanso. Você tem uma mesa, que é lugar de comunhão. Você tem uma cadeira, que é lugar de autoridade. E você está lá como lamparina dentro da sua casa, ensinando os seus filhos, moldando os seus filhos, para que eles também venham reconhecer o poderio de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. E o texto diz, olha, eles vão crescer, podem até se desviar, mas não vão esquecer dos seus ensinamentos, dos utensílios que você tem usado dentro da sua casa para evangelizar, para instruir os seus filhos no caminho do Senhor, para instruir a sua casa no melhor caminho, que é estar diante da presença do Senhor. Você, como homem de Deus, mulher de Deus, nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo, Deus vai te dar sabedoria, autoridade para guiar, guardar, livrar os seus filhos, os seus entes queridos, os seus familiares, e você vai ser luz por onde você passar. Coloque-se de pé nessa manhã. Nós vamos fazer uma oração e você vai apresentar a sua família, você vai apresentar a sua casa, você vai apresentar os seus projetos, você vai apresentar os seus planos, você vai apresentar as suas dificuldades, e Deus vai entrar com providência ao seu favor, porque nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando o seu santo nome. E nós servimos a Ele, não porque nós merecemos, mas porque Ele é fiel na vida de cada um dos irmãos. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça nós te damos, Senhor, por esses poucos minutos na qual nós tiramos a estar diante da tua santa e poderosa presença, papai. Fala com os teus filhos, fala com as tuas filhas nesta manhã, dando graça, sabedoria, direção a eles, papai, porque nós somos sal, nós somos luz no meio das trevas nesses últimos dias, na qual nós estamos vivendo nesse mundo corrompido, papai. Dê estratégias para os teus filhos, dê autoridade, Senhor, dê descanso, dê, Senhor, sabedoria para os teus filhos nesta manhã. Fala com eles, papai, através do teu Espírito Santo. Usa, Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, Senhor, para falar com a tua igreja, e nós estamos atentos ao teu ouvir, Senhor, ao teu falar. Fala conosco, papai, nós estamos carentes da sua voz. Fala conosco, papai, continua falando conosco. Não deixa, Senhor, o espírito de murmuração reinar sobre a nossa vida, mas o espírito de gratidão, Senhor. Nós
somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor ainda vai fazer e o Senhor está fazendo em nossas vidas. Continua guardando a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, papai, esteja conosco para a honra e a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, pedimos e também por fé te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito do Senhor continue falando grandemente ao seu coração nesta manhã.